Um dos principais convênios que nós temos aqui na subseção de Santos, na verdade, que é motivo de orgulho, é justamente a fusão entre o poder público e a Ordem dos Advogados. Isso se materializa através do CADOG, que é uma assistência judiciária à população, ao munícipe de Santos. E eu vou conversar com o Rodrigo Azevedo, que está à frente do CADOG já por 2 mandatos aqui, vocês podem dizer assim, e 3 é o 3º mandato. E então o Rodrigo, ele espelha aí toda essa confiança que o munícipe tem para realmente dirimir seus problemas e tudo mais. Rodrigo, sempre bom tê-lo aqui. É um grande prazer, saudar os telespectadores, e estou aqui para elucidar aí todas as dúvidas e anunciar as novidades, né, que nós temos no convênio. Depois da pandemia, o mundo todo está enfrentando problemas. E você encontra nos Estados Unidos, você encontra na Europa, pessoas homeless, que estão morando na rua e tudo mais. E essas pessoas também carentes, aumenta também de uma maneira exponencial a população. E quando o país tem uma política pública do auxílio, isso também é muito importante, não, independente de bolsas e tudo mais, que sempre são alvo ou de elogio ou de crítica, mas principalmente assistência ao munícipe, que às vezes não tem como arcar com problemas que acontecem no seu dia a dia, né? Não tem chance, né? Na verdade, a gente atende munícipes com renda de até 3 salários mínimos de renda bruta familiar, né? Entre outros requisitos. E a gente tem, na verdade, 2 competes, né? Que seriam competências, a orientação jurídica e a assistência judiciária. A orientação jurídica, ela esgota em si mesmo, onde o munícipe liga no telefone 3201-5632 e agenda um horário para fazer a triagem. Se o problema problema jurídico vivido pelo munícipe se esgotar e não for necessário provocar o judiciário, esse problema esgota ali mesmo, né? E ele sai com a orientação jurídica. Caso necessite de um advogado, a CADOG, ela tem cerca de 230 advogados conveniados, onde a gente nomeia um advogado para esse munícipe, e quem arca com os honorários desse advogado é a prefeitura, né? É um convênio entre a OAB Santos e a prefeitura. É um modelo que já tem um êxito ao longo do tempo. Eu acho que ele ocorre no Brasil inteiro, em todos os municípios. Olha, na verdade, o que eu tenho de conhecimento é que no estado de São Paulo nós temos apenas 5 municípios que possuem convênios municipais nos moldes do CADOG, né? Você tem Sorocaba, você tem Unai, você tem Caraguatatuba e você tem Cubatão. São cerca de 500 e, não sei o número ao certo, 586, algo nesse gênero. E é um convênio fantástico. O Santos é pioneiro, ele tem um convênio desde 1992 e a gente tenta ao máximo ajudar o munícipe e levar ele a solução do seu problema, do que está ali incomodando. É importante a gente fazer a distinção no CADOG, até para o telespectador entender. O modelo do CADOG é feito entre o município e a subseção. Da cidade, até para o meu ponto, são poucos, perto pelo modelo que realmente é muito importante. Mas é diferente, né, da assistência judiciária que nós temos. Sim, na realidade nós temos a competência muito parecida com a Defensoria Pública, né, que é um convênio entre a própria Defensoria e a OAB-SP, que tem é um convênio muito maior, né, mas que tem, por exemplo, o agendamento. Hoje, se o munícipe entrar em contato e tentar agendar, vai agendar para julho, agosto, e na CADOG não. Na CADOG nós temos ali, o munícipe entrou em contato, ele é atendido em máximo 2 dias, 3 dias, né? Ele tem ali uma solução mais rápida, mais séria. É importante também, mais uma vez, a gente fixar, porque é um leque maior que o CADOG apresenta em razão do acúmulo também de serviço da Defensoria. Quer dizer, é mais uma alternativa para o munícipe. Ele resolveu o seu problema, e às vezes a urgência bate a porta e aí você tem essa saída, né? E a gente tem, por exemplo, quando o munícipe recebe uma notificação para
apresentar uma contestação, né? A gente dá prioridade e agenda para o dia seguinte. Aí, nesse caso, na verdade, temos 3 advogados, que são advogados do município, que fazem as triagens, né? Aí eles têm a agenda dele e a gente vai marcando e, caso complete essa agenda, passa para o dia seguinte e assim sucessivamente. Caso o munícipe tenha um prazo para cumprir, eu que atendo. Eu vou, caso a gente dá a solução para o munícipe, de qualquer sorte, né? Pensando a longo prazo, Rodrigo, outro dia eu conversando com o nosso amigo Faria também sobre essa questão da urbanização, a questão do trânsito, a questão de mobilidade, de verdade, e eu pensar na região metropolitana da Baixada. Eu imagino que isso aqui é um modelo de metropolização também, o CADOG, a gente ampliar e ficar com... Porque é uma região em franca expansão, onde há uma conexão muito grande entre os municípios. Isso é um modelo aí, mas apenas ali, a gente imagina que no futuro isso possa até... Porque realmente é altamente funcional o CADOG. Sim, sim. Então a gente imagina que possa abranger... Aqui, na realidade, depende de uma vontade política e de ter uma dotação orçamentária que abarque isso, né? A gente fez contato há pouco tempo com Praia Grande, que se interessou sobre o modelo, e eu tenho contatos, eu tenho amigos vereadores de São Vicente, também conversei, né? Porque a gente atende apenas munícipes de Santos, né? Tanto que a gente pede o comprovante de residência, um dos requisitos é o comprovante de residência no nome do munícipe. E processos que tramitam na comarca de Santos também, né? A gente tem como competência a justiça estadual. Tudo que é federal ou justiça especializada, como a trabalhista, previdenciária, ações contra a Caixa, a repartição competente, o local competente é a Defensoria Pública da União, que é localizada aqui na Brás Cubas 40. Esse na verdade, um formato que deu certo. O Rodrigo já está 3 mandatos. Eu estou desde maio de 2019. Outros tiveram lá. Sim. Quer dizer, então a gente imagina Nosso saudoso Solito. Que Deus o tenha aí. O grande Fábio Solito, ele foi, acho que talvez um dos primeiros. A lei que rege o convênio é a Lei Municipal 3000/2014. Ela foi redigida, ou quem correu atrás, botou o processo debaixo do braço, foi o Solito. E conseguiu aí alguns benefícios, por exemplo, diferente da Defensoria Pública, o advogado ele recebe 50% dos honorários ao entrar com a ação e 50% após o trânsito em julgado. Isso não tem na Defensoria. A Defensoria só se recebe honorários após o trânsito em julgado. Por isso a especificidade do município, né? O município, quando ele cria uma lei dessa, ele está atendendo onde ele pode ir ou não pode ir, por isso sem a relação. E aí, essa ideia de metropolização é porque, e não é agora, é uma ideia porque também não, é impossível, mas como a Baixada Santista está expandindo, voltou a crescer a região da Baixada e tem a ideia de um VLT, a integração entre as... É importante você ter um órgão que possa, além da defensoria, porque o acúmulo de serviço é muito grande. Muitos processos e tudo mais. Então, matérias federais, por exemplo, estão fora. Quer dizer, você consegue... Direito previdenciário, trabalhista, a gente orienta. A gente tenta orientar e indicar, né? Tanto com o panfleto que nós temos da CADOG, na parte de trás nós temos todos os endereços e telefones indicando em matéria previdenciária a Defensoria Pública da União, em que o munícipe vai lá e resolve, né? E também, nesses casos, seja previdenciário ou trabalhista, o advogado tem o hábito, né? É comum que seja uma advocacia de êxito, né? Em que o advogado entra sem cobrar nada e, se ganhar, ganha entre 20% e 30%. Então, foge da nossa competência, né? E sobre a adesão, porque naturalmente no início você já tinha ali consolidado a Defensoria Pública e depois você teve um novo modelo aqui para atender os munícipes. E hoje em dia, passado esse tempo todo, estamos falando você está à frente, são 6 anos. Como que é a adesão hoje? Porque foi construindo, né? Isso daí. A gente vai expandindo o convênio.
procuro expandir na divulgação e o CADOG indo aonde está o convênio, né? A gente tem atendimento em Vilas Criativas, de 15 em 15 dias. A gente tem o atendimento na Câmara da Câmara Municipal, que é de terça sim, terça não. A gente tem o atendimento, que é imprescindível, muito bom, que é mais recente. A Casa da Mulher, ela foi inaugurada em 10 de dezembro e eu comecei a atender lá mulheres vulneráveis e vítimas de violência. Eu faço plantão lá às segundas-feiras, das 9 ao meio-dia, a 1h, e às quartas-feiras, das 1 às 17. Então a gente atende esse público. Isso é uma sempre curiosidade, porque com a internet, quando você era mais novo, você sabia de casos de feminicídio, por exemplo, sabe? Mas hoje em dia, com a rapidez da informação, assim, é notório os casos que devem sempre ter acontecido ao longo do tempo, só que não tinha a notícia disso. As mulheres, elas têm ido, elas têm... Porque a outrora era diferente. Há uma divulgação grande. A Casa da Mulher, ela foi idealizada e construída, digamos assim, pelo Estado e município, e ela foi equipada por um trinque, que é um termo em que empresas que têm alguma pendência com o município pagam ou equipam. Tá? A Casa da Mulher está maravilhosa, está muito linda. E tem muitos eventos lá, né? Seja de toda natureza. Tem uma cozinha maravilhosa, tem a parte de tecnologia, tem a parte de beleza. Ajuda as mulheres a crescerem, né? A se tornarem cada vez mais fortes, né? Sim. E isso ajuda, isso auxilia, diminui, digamos assim, a incidência de violência doméstica. Isso é importante. São políticas preventivas, porque você traz... E quando você fomenta essa causa importante, e as pessoas começam a ter a consciência, porque a violência contra a mulher, aí vamos falar nos últimos 100 anos, ela não deixou de existir. Ela não é que ela aconteceu agora, ela sempre existiu, era pior ainda, porque era velada e ninguém sabia. A gente tem índices aí, infelizmente, crescentes, mas a gente está lutando para diminuir isso. Mas com as ações como essa, e você, conscientização, porque se você dá assistência, você está falando... Né? Você tem que, na verdade, a mulher ali que sofre um abuso, ela tem que quebrar um ciclo. E tem que ter muita coragem, porque envolve família, envolve uma série de fatores que acabam desencorajando a mulher de procurar uma delegacia, de registrar um boletim de ocorrência, de conseguir uma protetiva. Isso é imprescindível. Então a gente busca orientar e busca ajudar a mulher a quebrar esse vínculo, a quebrar essa situação, digamos assim, que a mulher vive, né? E além do que, antigamente as pessoas não tinham conhecimento. Um dos grandes problemas do país é que as pessoas não conhecem os seus direitos. Exato. Além do medo, ela não sabe onde vai, onde pode. Isso acontece com muita gente. E esse tipo de projeto, na verdade, ele vem educar também, porque ela sabe que se ela não conhecer, ela vai no Google, depois ela vai conversar com você e futuramente ela já sabe onde ela vai e o que pode fazer. Então é educativo também. Sim, a gente busca de toda forma acolher, né? Ter aquela questão atitudinal, receber a mulher, orientar a mulher e indicar o caminho, né? Que ela precisa adotar para quebrar essa situação em que ela está vivendo, esse abuso que ela está vivendo, né? Que são de diversas ordens: abuso moral, abuso psicológico, abuso sexual, abuso patrimonial, principalmente, que a mulher às vezes depende do homem e o homem utiliza isso contra ela, abuso institucional, enfim. E a gente tenta orientar, a gente tem diversos papéis informativos em que tem toda o histórico, toda a situação, e a gente é vinculado, né? O CADOG é vinculado ao Departamento de Cidadania e Direitos Humanos, que é vinculado a Ser Mulher, que é a Secretaria da Mulher,
que está sendo a secretária é a Nina Barbosa e a minha chefe direta do DEPACID é a Suzete Faustino. Uhum. A gente percebe toda a estrutura como eu falo, não existia. E o Rodrigo, que está na Rua General Câmara, número 5. Número 5, 14º andar. A gente tem lá, desde março de 2023, salvo engano, a gente reuniu todas as coordenadorias, que são 7, a CODEP, que é a de coordenadoria que atende a parte de deficientes, né? A COPIRI, que é de racial, e a CODIVER, que é da diversidade sexual, a COJUVE, que é da juventude, a COMulher, que trata da mulher, a COPOLI, que trata da pessoa da melhor idade, assim, digamos, né? E a CADOGE. E eu até ia concluir que ele não fica só restrito aqui, há uma abrangência, então como se fosse missões fora ali do CADOGE, tem a zona continental. Hoje, Rodrigo, até porque nós que moramos aqui na cidade, nós temos 2 cidades dentro, né? Embora Santos não é gigante, são várias regiões, mas né? Embora Santos não seja gigante, nós temos aí claramente uma divisão entre a área que vem de continental, insular, né? E principalmente a zona noroeste, a área continental, eram distantes da área, o resto do resto da cidade. É difícil, né? Na verdade, eu tenho um programa CADOGE Vai ao Munícipe, em que eu atendo ali. Esse ano eu já fui, acredito que 2 vezes na Vila Criativa da Zona Noroeste, e a gente atende as 10 vilas criativas. A gente faz uma escala na Campo Grande, que é ali na Pinheiro Machado, da Encruzilhada, Vila Nova, Vila Progresso, entre outras, né? A gente busca se aproximar e ir ao local. A gente faz a sessão chamada sessão de atendimento externo, né? Que dura das 14 às 17 e atende o munícipe no lugar que ele está. O munícipe que tem dificuldade, por exemplo, de vir a CADOGE para solucionar seu problema. Isso é muito importante, porque a ideia de a gente ter uma sociedade forte é trazer equilíbrio, onde todas as pessoas tenham acesso à informação, acesso ao judiciário, acesso à saúde. E não adianta você ter jardins maravilhosos da cidade do Santos se você não tiver a cidade toda atendida, né? E esse é um projeto desse, que para daqui 50 anos não ocorra isso. A ideia é essa, de educação. A gente tenta expandir sempre, né? Agora, esse ano a gente expandiu o atendimento na Câmara, que era uma vez ao mês, toda última terça-feira. Agora a gente já faz de 15 em 15 dias, né? Terça sim, terça não. O próprio atendimento do CADOGE Vai ao Munícipe, que é nas Vilas Criativas, também expandiu. Eu procuro me dedicar ao máximo e divulgar ao máximo. Ano passado a gente teve pouco mais de 3.000 atendimentos, 3.053 atendimentos, e ajudou aí bastante munícipes a solucionar seus problemas, né? Isso é algo muito importante. O Rodrigo, que eu conheço há muito tempo, ele é uma pessoa muito dedicada ao trabalho. E não é um trabalho fácil, é um trabalho de doação. E é um trabalho porque realmente ele vê coisas que nem sempre nós vemos no nosso dia a dia, né? A bem da verdade, é um trabalho, de certa forma, desgastante, né? Porque a pessoa chega com um problema, às vezes, muito, muito grave, às vezes ela já foi em diversos órgãos e não teve a solução desse problema. A gente procura ter uma questão atitudinal, um atendimento mais humanizado e tentar ao máximo, pelo menos falo por mim, né? Atender esse munícipe e orientar esse munícipe da melhor forma possível. E é claro que isso gera um desgaste mental, porque você acaba levando com você aquele problema, né? Mas eu costumo dizer que é uma missão, né? E eu me identifiquei, eu gosto muito, eu adoro atendimentos externos, e a gente tem outros programas que estão ligados aí à
a CADOG, que é a Caravana das Oportunidades, que a gente faz. Ela estava agora, está ainda em adaptação, mas era uma vez ao mês a gente fazia um atendimento em uma região da cidade, atendendo e levando ao munícipe também a orientação e assistência judiciária. Nós temos, por exemplo, na própria sexta-feira a gente fez ali na Praça Mauá um mutirão de todas as coordenadorias estavam presentes para divulgar o trabalho de cada coordenadoria, né? Informando e dizendo qual era a nossa competência, porque às vezes muitas pessoas não sabem, né, desse serviço. Eu busco ao máximo divulgar isso porque é maravilhoso, é um trabalho que para mim, como eu disse agora há pouco tempo, é uma missão, né? A gente ajudar a quem precisa. Na verdade, é um trabalho para quem tem aptidão e vocação acima de tudo, porque não é todo mundo que tem e nem todo mundo que tem essa vocação. E que bom, cada um tem a sua. Você, eu tenho certeza que se encontrou pelo belo trabalho que faz e pela dedicação. Existem munícipes que, quando ligam lá, querem só ser atendidos por mim. Isso é gratificante, porque foi atendido com um carinho, com uma atenção maior, e mesmo que não solucione o problema, às vezes o problema da pessoa é muito grande ou tem vários problemas, mas só de ser atendido com aquele olhar diferenciado, né, isso já gera na pessoa uma sensação gratificante, digamos assim, né? Olha, de ter que encerrar, mas eu posso te dizer que esse é um dos principais trabalhos que tem na subseção, principalmente o nosso querido Fábio Solito, e eu lembro muito bem, porque quando a gente começou a trabalhar, trabalhamos juntos, né, nós todos aqui, e isso essa idealização vai ficar, o Fábio está em outro plano, mas isso vai ficar porque isso ajuda muitas pessoas. Então é um trabalho que ele pode falar do outro lado, que ele possa estar vendo, ele vai falar, olha, isso aqui foi um negócio e você está executando muito bem. Outro dia eu estava ali mexendo nos arquivos do computador, né? E eu cliquei num arquivo de Word em que você tem lá quem criou o arquivo, né? E apareceu o nome dele. Fiquei até levemente emocionado, porque era um projeto dele de mudança de lei, né? Inserir ali a parte de plantão, de outras mudanças, e eu vou tentar levar à frente e a gente sempre tem a orientação, a energia dele presente, né? E você está representando muito bem Obrigado. O projeto do Fábio. Infelizmente, nosso tempo voa aqui, mas é muito importante. Não deixe de procurar as redes sociais, os sites. O município aqui, hoje em dia, todo mundo tem acesso à internet. Você está com um problema e há uma dificuldade, você não consegue. A CADOG é um convênio que envolve a subseção, a OAB e o município de Santos. Então, é extremamente importante que você vai atrás dos seus clientes, vai colher informações, porque o convênio existe para isso. Rodrigo, muito obrigado e até a próxima. Posso só deixar o endereço e o telefone mais uma vez? Então, nós estamos localizados na Avenida General Câmara, número 5, 14º andar. A gente atende por telefone primeiro, é feita uma triagem inicial, onde a gente verifica algumas questões e é agendada a triagem pessoalmente com um advogado. O telefone é 3201-5632, repetindo, 3201-5632. E também temos o atendimento pelo e-mail cadoge@santos.sp.gov.br. Hoje todo mundo se encontra na internet. Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Viu? Estou à disposição aí para quem precisar.